Olá, bem-vindos a mais um episódio de Lilith, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e fazem história. E hoje estamos com a nossa convidada ainda e vamos dar continuidade aos episódios de Brené Brown e A Coragem de Ser Perfeito. Hoje é o episódio final, que vai falar sobre vergonha. Nós já falamos sobre escassez, nós já falamos sobre vulnerabilidade e os mitos da vulnerabilidade, e hoje vamos falar sobre vergonha. É isso, Larissa. Bem-vinda novamente. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre Brené Brown. Para quem não lembra, meu nome é Larissa Barroso, sou psicóloga. E se você não assistiu os dois outros episódios, volta Corre lá lá. e assiste. É isso. E hoje a gente vai falar sobre vergonha. E antes de começar, a gente estava conversando sobre uma frase que a Brené Brown traz no Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito de uma perspectiva junguiana. E a Larissa vai trazer aqui para a gente conversar sobre ela. Diga aí, Larissa. Então, a Brené Brown, ela fala que somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. E Jung fala muito sobre isso quando ele fala sobre sombra, né? Que é importante a gente compreender nossa sombra, mergulhar mesmo nesse, nesse profundo da gente para procurar o que está escondido, né? E uma Exato. frase dele é que uma pessoa não se torna iluminada imaginando figuras de luz, mas transformando a escuridão em consciência. Que quer dizer que quando a gente traz, né, essas coisas que estão na escuridão para a consciência, a gente se permite se descobrir, ressignificar coisas que a gente não percebe que nos machucam, mas elas nos machucam. E que é um pouco o que a Brené Brown está dizendo, né? Que quando a gente Exatamente. descobre o que está dentro dessa escuridão, quando a gente se mostra, né, para os outros, quando a gente fala sobre isso com as pessoas com quem a gente confia, né, lembrando aí dos nossos episódios anteriores, Sim. a gente pode descobrir um caminho para a nossa própria luz, para aquilo que dá sentido para a nossa vida, para aquilo que traz propósito para a gente e tudo isso. Exatamente. E a Brené Brown diz que tudo que, por exemplo, já entrando no tema do podcast de hoje, tudo que a vergonha precisa para prosperar, digamos assim, para que ela continue existindo, é que você não fale sobre ela. E quando você ilumina, no caso, a vergonha e você fala sobre ela, é uma forma de começar a desfazer essa questão dessa teia dessa vergonha. Então, e ela traz aqui uma frase que a gente colocou de início, que é: como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? E isso é muito real, assim, nas questões de o que que as pessoas vão pensar de nós. Isso é extremamente adoecedor para muitas pessoas e eleva o nível de ansiedade, as pessoas vivem, muitas pessoas vivem muito preocupadas, o que que a pessoa vai pensar, o que que ela achou, ou o que que ela pensou sobre mim nesse dia, e fazem mil e uma interpretações, não é, Larissa, assim, de Uhum. possíveis coisas que a pessoa fez uma leitura e às vezes nada daquilo está acontecendo. Isso é muito real, assim, isso é uma queixa constante no consultório, E não é? a gente deveria, né, partir do princípio que ninguém é perfeito. Todo mundo tem Exatamente, luz e sombra, todo mundo tem coisas boas e ruins. E exato. al- tem pessoas que dizem, né? Ah, mas as minhas coisas ruins são. Quem disse, né? Se você olha para elas, se você cuida delas, às vezes tem coisas que a gente não consegue mudar, mas tem coisas que a gente consegue melhorar, né? Uhum, Então, sim. talvez pensando que somos todos humanos, né? E a Sim, nossa humanidade, ela às vezes não é bonita. Ela é feia, ela vem com inveja, às vezes. E tudo bem, você olha para isso, você pode, né, trabalhar isso, lidar com isso, aceitar que sim, tive inveja de fulano por causa disso, disso e disso.
É um contexto de Sim. vida, e às vezes é nessa aceitação e nessa escuridão, nesse canto escuro que você reconhece que tem uma parte sua que é podre, entre Uhum. aspas, que Sim, você vai dizer, ok, eu sim, não dou conta de tudo, é isso mesmo, eu vou ver aqui exatamente, o que é que eu posso dar conta, o que é que eu quero dar conta. exatamente. É olhando para isso, é iluminando essas questões que a gente vai se tornando seres humanos mais integrados, digamos assim, porque a gente não é só luz e a gente não é só sombra, a gente é luz e sombra. E a gente vai integrando todos esses processos. E também é importante a gente olhar sobre o risco, para o risco de você viver pautado no que as pessoas acham de você. Você vai viver para agradar as pessoas e as expectativas que as pessoas têm sobre você pode ser inatingível. Aliás, é inatingível, não é, Larissa? Assim, não tem como atingir as expectativas do que as Uhum, pessoas querem de você. E aí você vai viver em função disso. É muito perigoso nesse sentido, porque você pode se negligenciar. Você vai dizer sim para as pessoas e está dizendo não para você. Então, é uhum, importante dar voz a todas essas questões. A gente precisa olhar, tá? Para mim, é muito importante o que as pessoas pensam de mim. Como é que eu lido com isso? Não é claro que também eu vou ligar aqui e não estou nem aí porque as pessoas vão pensar de mim. Não, a gente vive em sociedade, a gente se importa com as nossas relações, sim, mas isso pode estar passando, às vezes, de um nível, digamos assim, tolerável, e aí isso está te gerando ansiedade, te gerando angústia, então olhe para isso, né? uhum. É importante a gente cuidar desse aspecto do que as pessoas pensam da gente. É, até Então, para ele não se hum, tornar uma medida de eu sou bom, eu sou ruim. Porque às vezes, exato, né, a gente transfere aquilo que a gente pensa sobre a gente para o que as outras pessoas estão achando sobre a exato. gente, sobre o nosso trabalho, né? Sim. E aí a Brené Brown vai falar dessa questão da autoestima ligada também, além do que as pessoas acham da gente, ao que a gente produz ou cria. E se isso não é bem recebido, se, por exemplo, nosso trabalho não é recebido, a gente não se sente talentosa ou boa o bastante. Isso é um outro risco, assim, a nossa autoestima, a gente precisa reconhecer quem nós somos, nos valorizarmos, né? Para que não Uhum, esteja ligada ao que eu produzo. Eu sou muito mais do que eu produzo, eu sou muito mais do que eu crio, eu sou muito mais do que, por exemplo, eu e Larissa somos psicólogos, nós somos psicólogas, nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhas, nós somos irmãs, nós somos uhum. amigas, e a gente não pode medir a nossa autoestima pelo nosso trabalho, não é mesmo? É, porque esse não é o único papel, mas é tão engraçado, né? Porque quando a gente pergunta, se apresente, me fale sobre você, normalmente a gente vai dizer aquilo que a gente faz, né? Uhum, exatamente. A gente já se apresenta, eu sou psicóloga, é a primeira coisa, né? Que a gente se apresenta. E a gente é tanta coisa, a gente é filha, é esposa, é tanta coisa, mas a gente tem Exato. uma tendência de se apresentar pelo que a gente produz. Bem interessante. E aí, na faculdade, a gente teve até uns exercícios nesse sentido, né? Não, vamos por outros lados. Não vamos se Uhum, apresentar pelo que a gente se produz, pelos que vocês são, assim, no sentido do que vocês estudam, por exemplo. Vamos por outros sentidos. Vamos que aí você é irmã de quem, você é filha, você faz o quê, do que você gosta de fazer. Tem tantas formas da gente se apresentar. E aí a gente já falou aqui da questão do risco de transferir a autoestima para o que as pessoas pensam, e a gente pode se tornar dependente disso, e a gente não controla o que as pessoas acham da gente, como a gente já disse, e a questão da importância da autovalorização. E a gente estava falando aqui também sobre a questão de um termo que a Brené Brown usa, que é os gremlins, né? Que é uma referência a um filme antigo. E os gremlins ela usa no sentido dessa voz, às vezes, que fica dizendo assim, lá no fundo, de que a gente não é aquilo tudo, né? Que vem para nos uhum. desmerecer. Essa voz interna que vem para dizer, não, você não é nem isso tudo. E a questão está muito ligada também à síndrome da impostora, né, Larissa? Os gremlins. É, eu acho muito interessante esse conceito de gremlin, e é assim que Hum, eu li o livro, logo depois eu fiz esse comentário, né? Tipo, mas
qual é o gremlin aí que tá dizendo isso para ti? Uhum, Porque tem essa voz interna, né, que fica dizendo pra gente que, ah, não, porque eu não fiz o bastante, ou porque. E relacionando isso com as expectativas dos outros, né? Às vezes a gente não consegue atender às nossas expectativas. Imagine uhum, a de uma pessoa, né, que está fora de você. exatamente, exatamente. E aí a gente tem que olhar, cuidar, perceber quando são esses gremlins que estão falando aí, falar, não, eu consigo, eu sou capaz, né? Pensar assim, se valorizar no sentido de que para que essa vergonha, por exemplo, não tome e analisar até mesmo experiências anteriores. Não, por exemplo, numa apresentação de um trabalho. Não, eu consegui já apresentar esse trabalho, eu fui elogiada, eu recebi. Valorizar a sua trajetória e resgatar quem você é e se valorizar, não deixar que esses gremlins tomem Uhum. as rédeas, digamos assim. É importante dar, mas também é importante reconhecer a existência desses gremlins, justamente que é o que a Brené Uhum. Brown disse. Tem que dar voz, porque se a gente não dá voz, a gente não consegue trazer para a nossa consciência e não consegue pensar sobre e não consegue lidar com isso, não é, Larissa? E às vezes compartilhar com alguém que você confie, né? Ah, eu Sim, vou fazer uma apresentação e eu estou pensando isso, isso e isso. Para ver se aquilo que você está pensando condiz com a realidade. Porque às vezes a exato. gente acha, ai, não, mas eu não estou preparada, eu não estudei suficiente, não, não, não. Aí vem alguém e diz assim, mas tu não passou o final de semana estudando? Uhum, sim. Sim, passei. Mas tu não Uhum, passou um mês preparado? E aí você traz para a consciência que essa frase que você construiu, que você não está preparado, não vai conseguir, ela não uhum. condiz com a realidade que você veio seguindo, né? Exatamente, exatamente. É importante fazer esse exercício racional e aí tentar trazer para a consciência. E às vezes é preciso uma pessoa, um externo para dizer para a gente, para ajudar, para que a gente não seja tomada por essa vergonha, por esse receio, né? E aí, aqui tem um ponto muito interessante que a Brené Brown vai falar sobre as mulheres e a teia da vergonha e como que as mulheres lidam com essa questão da vergonha. Então, eu vou ler aqui um trecho de que ela relata no livro. Ela, quando pedia às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Gente, olha o nível de exigência, né? Ser julgada por outras mães, ficar exposta quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que eu alcance, o lugar de onde eu vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Vou fazer uma pequena observação sobre essa questão aqui, principalmente ligada às mulheres, e que muitas mulheres vêm fazendo essa reflexão, e eu acho importante, dessa questão de dar conta de tudo. Quando a gente chama uma mulher, por exemplo, de guerreira, a gente está entrando nessa questão e aí essa mulher pode se ver obrigada a dar conta de tudo, porque ela é tida como uma mulher guerreira, ela é vista como uma mulher guerreira, e ela pode se colar nessa persona guerreira. Então, por isso, quando a gente traz essa reflexão crítica a respeito de não, gente, não chamem as mulheres de guerreiras, é nesse sentido que a gente Hum. precisa tomar muito cuidado, porque em geral são mulheres sobrecarregadas, e se ela é atribuída a ela uma imagem de guerreira, ela vai se mantendo nesse lugar e aonde pode dar isso aí, né? Pode dar num burnout, por exemplo. Então, esse dar conta de tudo e o guerreira, vamos ter cuidado com isso. E quando Não sei o você que faz Clarissa acha esse disso. caminho, esse caminho de ida, né? É difícil fazer o caminho de volta quando você foi Exato. colocada nesse lugar, porque não é muitas vezes você que se coloca, são as outras pessoas que dizem, ah, mas você é muito forte, né? Você não chora, você não sei o quê, nananã. Uhum, E sim, aí você não consegue descer desse lugar, é difícil, porque você
dando um exemplo pessoal aqui, né, que eu até postei no Instagram hoje o nosso episódio Uhum. anterior que saiu, e colocando minha vulnerabilidade aqui para jogo, É isso. durante Bota. muito tempo, na verdade, eu sou conhecida entre as minhas amigas como uma pessoa que não chora. Então, Uhum. quando eu choro é porque, nossa senhora. Sim, E eu não faço isso de forma automática. Não é porque eu fico me controlando para não chorar. Hoje não, mas durante boa parte da minha vida, eu tenho 36 anos, vou fazer agora. Já estou aumentando minha idade, que horror. é sobre isso. É porque tá perto, gente, é abril. Tá Falta perto. um pouco mais de um mês. Eu passei boa parte da minha vida me controlando para não chorar na frente dos outros. Uhum. Porque, né, assim, para mim chorar é vulnerabilidade, então sair desse lugar, né, voltar, assim, o meu sistema, né, cerebral e físico já está acostumado com isso, a Sim, não chorar. Então, não é que eu tenho que fazer o esforço para me permitir quando eu preciso chorar. Então, sim. é difícil quando você é colocado nesse lugar de você fazer esse caminho da volta, né? Caminho contrário, exatamente. E aí, aqui ela vai falando sobre essa questão. Para as mulheres, a gente estava vendo que para as mulheres a maior questão em relação à vergonha está primeira relacionada ao corpo e à imagem corporal, não é, Larissa? E Isso, também à maternidade. isso. E aí, isso é um problema, porque, assim, esse julgamento da mulher pelo corpo, pela aparência, porque tem toda uma questão de uma pressão estética em cima da mulher. Olha aí o caso da Yasmin, assim, dentro total do padrão estético, e mesmo assim ela estava sendo julgada lá no reality show. Então, Uhum, assim, isso está muito relacionado à questão da vergonha para as mulheres, porque uma mulher que não está dentro do padrão é vista como a desleixada, como assim? Gente, são coisas tão absurdas e tão complexas que eu não sei nem por onde começar com esses tipos uhum, de fala. Então, assim, a vergonha, a Brené Brown pesquisou em relação às mulheres, está muito ligada à imagem corporal e à questão da maternidade, que é um outro uhum, ponto que eu e Larissa já falamos em muitos lugares, em outros podcasts, de que maternidade, todo mundo se acha no pitaco, acha de dar pitaco na maternidade alheia, no uhum. maternar alheio, e o quanto isso é perigoso. Cada E às mulher vezes, vai encontrar a sua forma de maternar, né, gente? Né, Larissa? e às vezes a gente mesmo, né? Quando você não tá num dia bom, muitas coisas acontecendo, às vezes problemas, né, pessoais, profissionais, etc. E aí você não tem, tá, perdeu a paciência com seu filho. E aí você fica, porque eu perdi a paciência com meu filho, porque eu sou uma mãe horrível, porque eu não, nem para isso eu sirvo, etc. Porque já tem várias coisas na vida que estão complexas. E aí acontece isso. Então, às vezes, é também essa coisa externa, né, que entra na gente para se auto-julgar, né? Para se literalmente sadomasoquismo, assim, né? Sim, sim. E aí, esse é um ponto que a Brené Brown traz, e a gente precisa olhar para essa questão da vergonha relacionada principalmente a esses dois temas em relação às mulheres. E aí ela traz aqui um outro ponto de que quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Isso aí Uhum, me lembra demais aquela cena muito emblemática da Barbie, em que é tudo muito conflitante. Ah, você tem que ser bonita, mas você não pode ser bonita o suficiente que fique chamando a atenção demais. Você tem que cuidar do seu filho, mas também você tem que ter uma vida própria. As uhum, informações que chegam são muito conflitantes nesse sentido. Seja assertiva e se posicione, mas também não se posicione demais, senão você vai parecer agressiva. Então, uhum. aquela cena da Barbie é muito emblemática e muito forte nesse sentido. É isso que a Brené Brown traz. Eu me lembrei demais dela quando eu li essa parte. Uhum. Então, a gente precisa estar muito consciente dessas questões, porque isso perpassa muito a vida das mulheres, né, Larissa?
Com certeza. E eu acho que é importante a gente reconhecer quais são as coisas que são importantes para a gente, né? Exato, Se é exato. importante para a gente ser fazer que tipo de maternidade, é importante para a gente ser que profissional, é importante para a gente ser que ser humano, e não para os Uhum, outros, porque se você é uma profissional que você está no Instagram, você mostra muito sobre o seu trabalho, etc. Não, e você tem filhos. Aí a pessoa vai dizer, mas tu só trabalha, tu não. Você, as pessoas estão aí, né, principalmente na internet, para julgar os outros. Eu não sei o que cada um se ocupasse da sua vida, talvez seria melhor, né? exatamente. E aí, assim, você precisa descobrir a sua forma de maternar, você precisa descobrir a sua forma de ser mulher que faz sentido para você. Não é você, eu tenho que me maquiar porque toda mulher se maquia. Não, para mim faz sentido me maquiar? Faz. Para mim faz sentido me maquiar? Não. E aí é isso, é você ir descobrindo a sua forma de ser e não querer se encaixar nos padrões que são colocados para você. Não é isso? E é interessante como essa coisa do perfeccionismo sempre aparece ligada às mulheres, né? Exatamente. Muito, é muita cobrança para serem perfeitas, e se exigem demais. E aí ele aparece, como a Brené Brown traz, que é um arsenal contra a vulnerabilidade. O perfeccionismo, ele é tipo um escudo que a gente usa contra a vulnerabilidade. E aí, Uhum, só que o perfeccionismo, ele é muito, na verdade, adoecedor, porque as coisas não têm como ser perfeitas, é muito problemático você ficar nisso, ele leva à procrastinação, porque se exige tanto para fazer num nível um padrão tão elevado que você acaba procrastinando, você vai adiando e adiando, não Eu é? estava Então, a até gente diga, perguntando para a Mari como era para ela, né, essa coisa do perfeccionismo e ser artesã, né? Porque é, artesanato é essa coisa que nunca vai ser igual, uma peça nunca vai ser igual à outra. E essa é a exatamente, beleza, né? Mas ao mesmo exato, tempo existe eu não posso fazer uma coisa que as pessoas considerem feia. Então, exato. É. E eu estava falando para a Larissa que é uma linha tênue no sentido de, tipo, pensar quando a peça precisa ser refeita e realmente não tá legal e eu preciso refazer, na verdade, ou quando é o meu nível de exigência muito elevado e, na verdade, a peça foi feita daquele jeito e tá legal e tá ótimo, ela tem a sua singularidade. Então, e o perfeccionismo, ele pode entrar, assim, como um aprisionamento nesse sentido de ser artesã. Porque, às vezes, um olho que fica um pouco fora do lugar, por exemplo, nas minhas peças, eu posso querer refazer. Mas será que não é uma característica da peça? Ela é diferente da outra? Então, uhum, é isso, é lidar com isso. Quando que realmente precisa ser refeita e quando que, na verdade, é aceitar a imperfeição, a característica da peça, não é? E acho que isso vale para a vida, uhum, para muitos aspectos exatamente. da nossa vida. Não é isso, Larissa? É isso. Então, gente, ficamos por hoje aqui com esse episódio final da série de Brené Brown. E agradecendo demais a participação da nossa convidada. Muito obrigada, Larissa, pelas suas contribuições maravilhosas. Espero te ver em breve por aqui, viu? Com certeza. Todas as vezes que me chamar, estarei aqui. Esse Ê! episódio, esse episódio com certeza vai ficar um pouquinho maior, porque a despedida, né, Exato. desse da Brené Brown. E Sim. eu quero agradecer a Mari o convite e deixo aí o convite para vocês de lerem o livro, porque a Brené Brown É, também fala sobre vergonha para os homens, que é super fala. interessante. Ela também É, fala sobre todo esse conceito de vulnerabilidade, vergonha no trabalho, na criação com os filhos. Então, sim, leiam o livro A Coragem de Ser Imperfeito, porque não é publicidade, quem dera fosse, quem dera conhecesse sim. Brené Brown. Exatamente. Não, é porque vale a pena e porque ele vai. Aqui a gente trouxe alguns temas que a gente acreditou que fossem importantes para a proposta do Lilith. Mas o livro tem muito Exatamente. mais coisas que podem fazer sentido para vocês. Então, gente, leiam o livro. É isso? E é isso. Até a Até próxima. Até.